Itália, berço da Renascença. Período marcado por grandes transformações culturais, sociais e políticas. Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, História da Arte, falando sobre o Renascimento Cultural e Científico. Um período que vai do finalzinho do século XIV até o início do XVII. Ele acontece na Itália. Há um rompimento nesse período aí com a época medieval, né, com o estilo gótico, e nasce um novo estilo de fazer arte, com grandes transformações, com grandes descobertas. E aí ele se destaca muito na pintura, na escultura, na arquitetura. Surge aí nesse período o enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento das monarquias e também o fortalecimento da burguesia. É um período onde surge aí os mecenas. Mecenas eram os grandes patrocinadores das artes. Eles viviam assim através de bancarem um certo status, digamos assim, e eles financiavam os artistas, e esse financiar era de uma maneira assim que destacava na sociedade. Então, os artistas eles eram bancados, né, por esses homens ricos e que deixavam-se influenciar pelo o que a sociedade visava na época. É uma época que rompe, né, com certas relações com a igreja e enfraquece então aí, vamos dizer, o teocentrismo, e surge aí o humanismo. Então, onde é colocado o homem como centro de tudo, o centro das atenções, o centro dos estudos e tudo mais. E aí é explorado grandes realizações, grandes vamos falar assim, descobertas em relação ao corpo humano, né? Um período em que muitas coisas dentro da ciência se tornam para nós inovadoras e que até hoje há uma grande consequência e de uso, né, dentro da nossa contemporaneidade. Foi um movimento tão rico que ele também se expande na geometria, no uso da perspectiva, na figura de fundo, no ponto de fuga, cujos artistas eram considerados gênios, genialidade. Entre eles ali, aí nós temos o Leonardo da Vinci, um dos mais famosos, autor da obra Mona Lisa, né? Uma obra feita com uma pintura a óleo sobre tela, e uma pintura que há um certo enigma. Os historiadores da arte dizem que a Mona Lisa é cheio de enigmas no sorriso, nos olhos, nas mãos. E essa tela ela está no museu no Louvre, né, em Paris, e é uma das mais caras do mundo, também uma das mais famosas do mundo. Ela é pintada por Da Vinci, né? E ele também se torna um grande pintor, mas também um grande inventor. Ele era polivalente. Leonardo da Vinci, ele era matemático, ele era cientista, ele era médico, músico, cozinheiro, joalheiro e uma série de outras coisas que pode atribuir aí, né, as suas qualidades. Surge também o Leonardo da Vinci, junto com ele, o Michelangelo, onde nós temos aí, né, também outras obras. Aqui nós temos uma obra de Michelangelo, né, a Criação, que fica no teto da Capela Sistina. Essa obra é o encontro, o dedo de Deus, quando o Deus, o Criador, ele coloca o homem, né, ali a ter o momento ápice de sua alma. Então, o encontro do dedo de Deus com o dedo de Adão, simbolizando então a criação humana. Michelangelo, muito famoso por conta das suas obras, mas não só na pintura, mas também na escultura. Considerado tão gênio, mas tão gênio, que quando perguntavam para ele como que ele via a escultura, ele dizia que era a obra mais prima que podia ter, porque ela o aproximava de Deus. Então ele via assim uma pedra bruta, e como ele esculpia muito bem, ele esculpiu várias estátuas, e quando ele esculpiu Davi, né, Moisés, ficou tão perfeito, mas tão perfeito, que chegavam para ele e diziam: nossa, mas como você conseguiu isso? Ele dizia: não, a obra já estava aí, eu só tirei o excesso.
Então a gente vê a genialidade, né, dos artistas da Renascença. Se formos ver, nós também temos outros, como Pietro della Francesca, Rafael Sanzio, né? Nós temos aí Sandro Botticelli e tantos outros. O Renascimento, ele começa na Itália, mas depois ele vai para outros países da Europa, vamos dizer assim, mas ele não tem tanta força quanto ele tem na Itália. Mas ele mesmo assim ganha uma proporção mundial. Esse movimento, ele passa por fases. Então ele tem 3 períodos, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. O período chamado Trecento é o período do nascimento desse movimento. Depois nós temos o Trecento, que é o auge, né, o ápice, onde ele alcança ali toda a sua fama. E depois nós temos o Cinquecento, que é a decadência, onde já vai então dando início ali aos primeiros sinais do barroco. Na pintura, nós temos o uso da perspectiva, do ponto de fuga, nós temos o uso do claro escuro, nós temos aí o uso da geometria em profundidade. Nós temos também a pintura a óleo. Lembrando aqui que Jan van Eyck foi o autor da pintura a óleo e Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa, mas quem cria a tinta a óleo é Jan van Eyck, também do período da Renascença, ou seja, da transição do gótico para o Renascimento. Nós temos também, dentro do período, as esculturas que têm um realismo profundo, que imita o clássico grego, das colunas dórica, das colunas coríntia e assim por diante. Temos também, dentro da escultura, a narrativa da perfeição do corpo humano. O homem renascentista, ele copia então a arte grega que visava a perfeição e a beleza de suas formas. E ele coloca isso nas suas esculturas. E ele representa muito bem o nu na escultura. E é tão perfeita a forma que a gente consegue ver os músculos, a gente consegue ver toda a saliência, vamos assim, dizendo, do corpo humano, porque ele procurava retratar ao máximo a realidade. Também na arquitetura, grandes projetos, grandes obras, que nós podemos também destacar aí construções, domos, abóbadas de igrejas, projetos de praças, por tantos outros artistas. Então é um período que deixa para nós um legado maravilhoso, cheio de contribuições também na área da medicina e assim por diante. Nós fizemos aqui uma breve explanação desse movimento. Em si, a gente vai então conversando durante o período, sobre isso com o passar do desenvolvimento das nossas aulas. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído e fica aí para todos nós copiarmos toda essa genialidade e aprofundarmos um pouquinho naquilo que nós chamamos de verdadeira cultura. O nascimento, o berço de toda uma geração que trouxe uma grande contribuição para a humanidade, um legado para sempre.